Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Eu sou César Augusto Muniz e hoje vamos viajar ao mundo da dança. Está comigo uma das personalidades premiadas pela Gulbenkian, o conhecido coreógrafo Rui Horta. O Rui Horta começou a dançar aos 17 anos nos cursos de bailado do Ballet Gulbenkian. Em 77 fundou o grupo experimental de dança jazz e no ano seguinte foi para Nova Iorque, onde terminou a sua formação em dança. Em 84 regressa a Portugal e em 87 fundou e dirigiu a Companhia de Dança de Lisboa e a Escola de Dança Rui Horta. Foi convidado a fundar o Soap Dance Theatre em Frankfurt e com o Soap criou 6 programas que foram apresentados pelo mundo inteiro e em inúmeros festivais internacionais. Em 2000 regressou a Portugal, instalando-se em Montemoro Novo, onde estabeleceu o Espaço do Tempo sediado no Convento da Saudação. Em Portugal criou também peças para o Ballet Gulbenkian e para a Companhia Nacional de Bailado. Foi distinguido com o prestigiado prémio Gulbenkian para a área do conhecimento pelo seu trabalho desenvolvido na Associação Cultural O Espaço do Tempo em Montemoro Novo. Em 2008 foi feito oficial da Ordem Infante Dom Henrique, foi feito Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres e ao longo da sua vasta carreira recebeu outros prémios como o primeiro prémio Rencontre Chorégraphique Internationale de Bagnolet, Bonnie Bird Award, German Producers Prize e o prémio ACART. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e podem também visitar-nos e aderir ao nosso perfil no Facebook em Conversas da Alma, canal, e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. Vamos agora ouvir o que o nosso convidado nos traz diretamente do mundo da dança. Rui, muito obrigado por estares aqui. Olá, César. Depois de tantos anos em que nos encontramos, aliás, eu encontrei-te, não é? Tu eras o professor, eu era o aluno, estamos agora aqui, juntos, neste local, e eu muito te agradeço teres vindo até aqui para podermos partilhar um pouco a tua história de vida e a tua arte. Olha, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado. Venham essas perguntas. Antes de falarmos do teu percurso, explica-nos um pouco a atribuição do Prémio Gulbenkian na área do conhecimento pelo teu trabalho desenvolvido em Montemoro Novo, no Espaço do Tempo. Bom, o Prémio Gulbenkian é um prémio muito importante, atribuído pela Fundação anualmente, e em várias áreas, e na área do conhecimento, no ano passado nós recebemos esse prémio. Eu acho que ele acaba por premiar uma parte menos conhecida do meu trabalho, que é a minha relação com a comunidade, ou seja, nós, para além do trabalho artístico e da promoção das artes no teatro, da dança, etc., nós somos também uma associação que se envolve muito com a valorização do cidadão e da comunidade, e portanto temos uma forte implicação no território e trabalhamos com as escolas, trabalhamos com formação avançada, trabalhamos com associações diversas do nosso concelho e portanto o nosso trabalho não é só um trabalho na arte, mas é também um trabalho na cultura e eu penso que no fundo é isso que recompensa o nosso trabalho e portanto o prémio acho que toca... Foi bem atribuído, na realidade. Eu espero que sim. Então, pelo trabalho que vocês desenvolvem na área da educação, da cultura, etc., não é? Certamente a Gulbenkian não costuma atribuir prémios assim, não é? De qualquer maneira. Portanto, certamente que vocês fizeram um trabalho notável e eu, conhecendo como conheço já há tantos anos, certamente tu fizeste e ajudaste a fazer um trabalho notável e por isso, muitos parabéns por esse prémio maravilhoso. Quando começaste a dançar, para ti era um hobby ou havia uma outra carreira que tu querias seguir e tu pensavas, não, eu nunca vou ser bailarino, isto é para mim apenas um hobby, eu vou a ser isto ou aquilo. O que é que tu querias ser, afinal? Olha, sabes que, bom, eu estava predestinado a ser médico, o meu pai era professor da Universidade de Medicina e depois ainda fui para a arquitetura, porque eu gosto muito de arquitetura, ainda hoje sou talvez um arquiteto um bocado frustrado, não, eu devia ter sido arquiteto, mas e gosto de arquitetura e isso influencia muito o meu trabalho de palco, uma espécie de arquitetura do efêmero, que também não está tão longe como isso da coreografia, mas na verdade... Aliás, tu fazes isso também nas tuas obras, eu vejo isso. Faço fotografia, e faço também iluminação, que é outra forma de fazer arquitetura, mas na verdade... quando se tem 17, 18 anos, estamos a falar há 40 e tal anos atrás, nós não tínhamos bem uma visão da dança como é hoje. A dança era algo envolto num manto um bocado misterioso, cheio de preconceitos, e os rapazes que dançavam eram assim vistos como umas aves raras, para não dizer pior, não é? Portanto, quando eu começo a dançar, eu venho do desporto, eu fiz natação, fiz muita ginástica, no fundo fiz alta competição. Tal como no Sporting. Pronto, exatamente. Eu nadei no Sporting. Nadaste no Sporting. Sim. Eu estive no atletismo, ainda ganhei uma medalhinha que não me disse nada, dos 400 metros, e depois passei para a ginástica. Que engraçado. Nadei muitos anos no Sporting, que não é o meu clube,
Sou benfiquista de Gema, mas na verdade foi uma grande experiência de vida, muito novo, muito jovem, e que no fundo levou-me aos limites do meu potencial anímico até, não só físico, mas realmente da força de vontade. E portanto para mim o corpo tinha uma grande relevância, eu era um tipo de corpo, não era? E na altura descobri a dança por acaso, e a dança falou mais alto que tudo, e rapidamente eu estava a fazer aulas e a aprender e tal, e portanto na verdade acabei por depois ser coreógrafo, porque quando fui para o Ballet Gulbenkian, para os cursos do Ballet Gulbenkian, não entrei na companhia na altura das primeiras fornadas de bailarinos que o Jorge Salavisa escolhia, e em vez daquela rejeição, entre aspas, me deitar abaixo, acabei por tomar isso por um lado positivo, fui para Nova Iorque, e ainda bem que assim fui para Nova Iorque por um par de meses, acabei por ficar quase 10 anos em Nova Iorque, portanto a minha vida mudou, e eu acho que muitas vezes na vida as rejeições são também transformadoras dos nossos percursos, e portanto é fundamental acreditar que em determinados momentos não é por tu não veres aquilo que imaginavas que não vais deixar de ser algo de interessante, a tua vida não vai ter um percurso interessante, e provavelmente até te vai fazer descobrir coisas que tu não imaginavas. Eu nunca imaginei ser um coreógrafo, mas pensava ser um bailarino, e portanto acabei por fazer outra carreira, por descobrir muitas outras coisas, não é? Sim, e ainda bem que realmente essa rejeição aconteceu, porque tu pudeste encontrar maravilhosos bailarinos em Nova Iorque, fazer um trabalho com mestres e professores extraordinários, e assim também evoluir imenso e descobrir outros aspectos da carreira de bailarino, não é? Mas agora, falando do Grupo Experimental Dança Jazz, porque tu fundaste o Grupo Experimental Dança Jazz, logo a seguir a Vires de Nova Iorque, creio eu, não foi? Ainda durante. Porque eu lembro que tu andavas um pouco cá e lá. Exatamente. E eu até conheci o Rui Horta, levaram-me para as aulas do Rui, e eu apaixonei-me pela dança. Foi lá contigo, depois tu convidaste para ir para o Grupo Experimental Dança Jazz, mas não é sobre mim que vamos falar, é sobre ti. E eu achava aquele mundo todo muito extraordinário, fiquei fascinado com o trabalho que vocês faziam. Depois do Grupo Experimental Dança Jazz, tu foste novamente para Nova Iorque, voltaste a Portugal e criaste a Companhia Dança de Lisboa, não é verdade? Exato. E a seguir a isso, o que é que Olha, esse foi um tema que eu me dediquei imenso ao meu país, depois de regressar, e em que criei um espaço, ou pelo menos, digamos, dei uma nova utilização ao Salão dos Bombeiros Lisbonenses em Lisboa. E, portanto, ficou muito conhecido como o Estúdio dos Bombeiros, o Estúdio do Rui Horta, o Estúdio dos Bombeiros, e em que havia aulas de dança, havia uma grande dinâmica, a Companhia de Dança de Lisboa também esteve lá sediada durante um tempo, e depois, no final, toda uma geração de coreógrafos emergentes portugueses começou a trabalhar nesse espaço, porque no fundo toda a gente trocava a chave uns com os outros, e às vezes ensaiava-se até pela noite fora. E isso era uma altura em que nós praticamente fazíamos as nossas coreografias nas cozinhas, ou seja, além do Ballet Gulbenkian não havia praticamente mais nada em Portugal. A Companhia Nacional de Ballet tinha começado há pouco, seguia uma via clássica, mas se tu quisesses fazer dança moderna, dança contemporânea, digamos, o nosso espaço era digamos, o espaço de encontro mais importante da altura. Portanto, depois dessa altura eu fui um coreógrafo em Portugal, que se lançou, que fez as suas primeiras criações, e acabei por, num determinado momento da minha vida, ir para a Alemanha, onde fui convidado a fundar uma companhia. E os anos da Alemanha foram anos muito importantes, porque eu de repente tinha condições de trabalho, porque nós somos muito voluntaristas quando começámos a trabalhar, e em tudo o que fazemos, quando somos pioneiros, fazemos um pouco tudo, carregamos projetores, limpamos os estúdios, somos beneméritos, pomos o nosso dinheiro, somos, sei lá, conselheiros espirituais, meu Deus, todos os problemas do mundo nos caem em cima, e no fim disso tudo somos coreógrafos, e no meu caso ainda dançava, portanto, isso foi uma altura muito fascinante, mas muito cansativa, e quando eu cheguei a Frankfurt percebi que tinha tudo aquilo que eu tinha sonhado, tudo muito organizado, e essa é a base de eu ter tido o sucesso que tive, e portanto, naqueles entre 1990 e 90, e no fundo depois a seguir fui para Munique, mas naqueles 10 anos da Alemanha, foram os anos 90 todos, a minha carreira teve um grande... Não foi? Teve um grande boom, sim, eu dancei pelo mundo inteiro. O SOAP, não é? Esse SOAP, exatamente, fiz... vários 6 programas, não foi? Exato, 6, 7 programas, dançámos no mundo inteiro, só com o SOAP nesses anos fizemos cerca de 700 espetáculos no mundo inteiro, dançámos em todos os continentes, tínhamos turnês de um mês inteiro na América Latina, um mês na Austrália, e tinhas na ao Rússia, lado foi William fantástico. Forsythe, não é? Que era uma boa inspiração. Exatamente, e que foi uma relação muito forte, as nossas companhias davam-se muito bem, partilhávamos a mesma terapeuta, era muito giro, era um tempo muito bom,
e comunico. Foi um tempo foi o melhor tempo de Frankfurt, depois em termos de dança, depois Frankfurt caiu, e o próprio Billy Forsyth saiu e eu também saí. Mas isso foi uma altura muito interessante, pois no final desses anos 90 comecei a criar para companhias de repertório um pouco no mundo inteiro, portanto o meu trabalho ganhou outra dimensão e eu sou um coreógrafo, digamos, convidado, pronto, com uma carreira também super prolífica, andei um bocado por todo lado, mas o mais importante foi depois o meu regresso a Portugal. Portanto, em 2000 eu regresso com os meus 3 filhos e com a minha mulher na altura, a Pia Kramer, nós voltamos para Portugal e foi fantástico. Tu quiseste regressar a Portugal porquê? Pelas raízes ou porque tu achaste que devia de haver algo em Portugal que tu devias fazer? Ou seja, devias desenvolver um projeto e devias criar raízes novamente em Portugal ou que Portugal pudesse beneficiar do teu trabalho e do teu talento? Olha, César, um pouco tudo. Eu acho que as grandes decisões que tomamos na vida são muito intuitivas, não são muito racionais. Na altura eu tinha 2 ou 3 convites para dirigir teatros na Alemanha, grandes, 2 óperas, uma em Berlim e outra em Saarbrücken, em Basel também. Portanto, eu tinha a possibilidade de ir como coreógrafo, ficar por lá, e eu tinha uma necessidade grande de voltar. Portanto, aí tens razão, era mesmo saudades, vontade de voltar, de me reencontrar com o meu país. Depois, há também o lado de que eu sou mesmo uma pessoa da cena independente. Eu sou um tipo com um formato de sapato mais pequeno do que as pessoas imaginam. Eu gosto muito deste trabalho que faço, em Montemoro Novo, onde nós lançámos... verdadeiramente belo também, muito bonito, no meio da natureza. E são 20 anos à frente do Espaço do Tempo, fundámos 20 anos vão neste ano, no ano que vem já passam 20 anos, é brutal. E no fundo lançámos um centro de residências artísticas que hoje em dia é uma referência em Portugal, que é uma referência internacional, mas nunca pensámos que isso ia acontecer assim, não é? Pensámos que isto que nós fazemos, sabes que eu não tenho pelo menos a noção de carreira, eu tenho talvez uma noção um pouco de percurso, mas a vida é uma coisa que se vai fazendo, faz todos os dias um bocadinho, e amanhã faz mais, e no dia seguinte faz mais, mas aquele modelo, aquele tal sapato com o pé pequeno, que é o sapato que eu gosto, é numa cidade de província, em que de repente tu tens talvez alguns dos maiores valores seguramente do nosso país e internacionais, mas num entorno absolutamente mágico e é um modo de vida que eu gosto muito. E é tudo à volta da mesa, é tudo à volta de uma boa conversa e é tudo à volta de um grande informalismo e de um encontro, e da ideia de encontro e de partilha, porque eu acho que o caminho que nós fazemos na vida é um caminho muito acompanhado, deve ser um caminho partilhado, e a ideia de partilhar qualquer coisa é boa, e eu tinha tido a sorte enorme de ter usufruído disso em Frankfurt, e tudo o que aprendi quis passar depois em Portugal para outros, e fazia falta, na verdade, fazia de tal maneira falta, porque nós aqui preocupamos muito com os equipamentos de um bocado de montras, os teatros, os centros culturais, e temos um país que tem 150 teatros em 300 autarquias, que há uma média de um teatro para cada 2 autarquias, é uma coisa impressionante. E muitos deles estão estagnados. E muitos deles estão bastante estagnados, como tu dizes, mas na verdade poucas pessoas se preocupam em fazer os conteúdos para esses espaços. Portanto, o que nós quisemos foi fazer uma espécie de incubadora, de espaço de contaminação, onde se criassem conteúdos, e funcionou bem, e tem funcionado bem, e estamos cheios de pedidos todos os anos. Nós recusamos a maioria das pessoas que vêm, infelizmente, e adorava que houvesse mais 2 ou 3 espaços como o nosso, estranhamente ao longo destes anos. Certamente vocês poderão ampliar um dia. São franchising, não? Já nos pediram. Replicar. Essas coisas não se replicam, mas achámos que podíamos ter inspirado outras pessoas, e claro que inspirámos, é evidente, e apareceram outros projetos, mas não apareceu nada de facto com a dimensão ou com a dinâmica do Espaço do Tempo, e há falta desses equipamentos de trabalho. E ao longo deste percurso tão longo e tão vasto, no tempo, no espaço e na arte, qual foi o maior desafio que tu encontraste e como é que tu superaste esse grande desafio, que certamente tiveste muitos, mas qual foi assim talvez o mais marcante desafio que tu tiveste? Olha, tu reinventas-te sempre a cada instante. A vinda para Portugal foi um desafio gigantesco. Foi eu ter deixado para trás uma carreira brutal. Para mim era normal na altura fazer 100 espetáculos por ano, dançar em, sei lá, não sei quantas dezenas de cidades por ano diferentes, e voltar para Portugal foi um desacelerar muito grande e um reinventar-se mesmo do quase de paradigma de vida. Ou seja, foi muito bom esse processo, mas foi difícil e, portanto, um grande desafio, e esse foi o maior desafio, foi tentar criar numa pequena cidade de província algo que tivesse uma qualidade
realmente internacional, uma qualidade por si, digamos, a melhor que nós conseguimos. Nós nunca sabemos se as coisas que vamos fazer vão funcionar e têm essa qualidade, mas tu cada dia levantas-te e cada dia tu reinventas-te e trabalhas. Isso foi um desafio enorme. Isso foi talvez um dos maiores desafios da minha vida e que está ligado com aquele desafio que eu estou a viver hoje, que é depois da derrocada de uma abóbada do convento, porque tu, há 20 anos atrás, quando começaste o Convento da Salvação como espaço de residência, nunca pensaste, na altura tu julgas que és imortal. Epá, com a experiência de vida que tens e quando chegas a Portugal, nada de mal te vai acontecer. Não imaginas e pensas, bom, daqui a 5, 10 anos já chamámos a atenção para isto, já temos um espaço recuperado, o convento vai funcionar. Não. Em Portugal, 20 anos depois, caiu uma abóbada no convento, quase matou um coreógrafo que tinha lá estado até 2 dias antes, que é um coreógrafo muito famoso, que é o Jefta van Dinter, coreógrafo sueco, assim de referência na Europa, e ele saiu numa quinta, no sábado, durante o furacão o Leslie, caiu uma abóbada, nós já saímos, já fomos para um sítio, já fomos para outro sítio, estamos em mudanças neste momento. Pronto, isso é outro desafio que está ligado com esse primeiro desafio, porque, ou seja, a vida é tramada muitas vezes. Tudo é imutável. É imutável e tu tens de te reinventar. Tudo é mutável, ou seja, não há nada que não mude e que seja eterno. E há ciclos, Sim, sim. Há ciclos que são ciclos dolorosos por vezes e depois são ciclos extraordinários. Quer dizer, tu falaste há bocado das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. E são, de facto, maravilhosas. Recebi, sei lá, todos os prémios e mais algum. Eu quase podia ser um colecionador de prémios. Mas a vida mimou-me, a vida deu-me coisas bestiais. Tu também trabalhaste. Sim, mas há pessoas que trabalham e não conseguem chegar. Será? E há pessoas que eu acho que o trabalho é bestial, mas também temos que estar no sítio certo, na altura certa, um bocado de sorte. Sim, há todo um conjunto de circunstâncias e um contexto que se cria, mas de qualquer maneira somos nós que criamos as nossas realidades. E acho que depende em nós muito, e há bocado estava a dizer, depende em nós muito também a capacidade de nos reinventarmos e nos elevarmos. E das opções certas. E a cada instante ter essa abertura de pensamento e aconselharmos e pensarmos e sentirmos às vezes mais do que ser um pensamento só racional. Claro. Acho que a sensação das coisas é muito importante. Sim. E para mim foi sempre. Eu sou um tipo que levanto-me todos os dias cheio de energia e gosto de criar. E a minha vida é criativa noutros níveis, quer dizer, até sendo pai, quer dizer, claro. A vida oferece-nos sempre a possibilidade em cada dia sermos criativos e isso para mim é mesmo um mantra. Eu acho que a capacidade de te reinventares é uma possibilidade que nos foi dada a todos, aos sapiens, e acho que a nossa espécie é mesmo uma boa espécie, cria conhecimento em cima de conhecimento. Somos co-criadores. E é muitíssimo importante isso. Agora estamos no desafio, que é o desafio de não darmos cabo disto tudo, porque estamos a mudar o próprio contexto em que vivemos, digamos, este mundo antropocêntrico, toda a volta do homem, estamos a esquecermos que o homem é só uma parte ínfima. O mundo, se nós o tratarmos mal e o planeta vai-nos tratar nós ainda pior. Muito pior. E vai-nos mandar embora, não é? Eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi, o Rui, quando eu estava lá na entrega dos prémios na Gulbenkian, nesse dia do fundador, impressionou-me que eu não sabia dessa tua faceta de seres pela ecologia, pela natureza e, no fundo, defenderes o ambiente e o planeta. Eu fiquei profundamente tocado pelas palavras do Rui, quando ele falou na tua abordagem relativamente ao clima, à natureza, digamos, ao aspecto ecológico e digamos, da relação entre ser humano e natureza, não é? Que nós temos que respeitar realmente o planeta. Isso impressionou-me bastante, que eu não estava à espera de um discurso desses, apesar da Copérnico ter ganho também o prémio, é uma associação que usa a energia solar, não é? Mas foi interessante encontrar logo duas figuras, não é, que defendiam a ecologia, defendiam o planeta, e isso tocou-me imenso. E eu disse, o Rui, eu tenho que entrevistar o Rui, não só pelo trabalho dele, claro, como coreógrafo, mas também por este teu lado que eu desconhecia e que acho fantástico. Repare, eu acho que todos nós queremos que o mundo mude para bem. Temos que fazer alguma coisa mais do que o nosso trabalho. Acho que o ativismo já não é uma escolha. Temos que ser ativistas. Tu, ao final do teu dia, tens que fazer mais qualquer coisa para que o mundo melhore. Claro que sim. E uma das coisas que eu descobri, porque eu não sou um militante ambiental profissional, sou um tipo de bom senso, mas descobri há uns anos atrás esta questão do petróleo em Portugal, que era de uma virulência, de uma violência e de uma espécie de desafio para todos nós, não deixar que esta indústria predadora, que ainda por cima é grande responsável do efeito de estufa. E claro que há um ano atrás, quando eu estava a receber o prémio Gulbenkian, eu estou envolvido numa associação, num movimento informal chamado Futuro Limpo, onde estão várias pessoas, em que nós lutamos contra a exploração do petróleo
petróleo em Portugal, envolvemos muito fortemente neste processo e organizámos até um prós e contras sobre isto e criámos mesmo, tivemos profundamente envolvidos com um movimento ativista que tem 50, 60 organizações em Portugal. Sim, é muito forte. E, portanto, isso parou, porque foi uma grande luta. Ainda há dois poços, dois poços não, que eles nunca vão existir. Há a possibilidade, ainda há 2 licenças de exploração entregues a uma empresa australiana na zona de Bajoca, Pombal, na zona da Batalha, para explorar petróleo em terra e, portanto, furos convencionais e, portanto, nós iremos lutar agora, já nos próximos meses, para que isso pare, mas hoje é muito mais fácil, porque o que aconteceu é que há um ano atrás eu estava na Gulbenkian e estava a receber o prémio e, de repente, tinha ali o Jorge Sampaio e tinha o nosso presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, e tinha o governo inteiro e a administração da Gulbenkian e eu, de repente, perdi um bocado a cabeça e saltei do protocolo e disse, não furem, na altura era o furo de Algesur, por favor, parem o furo de Algesur, nós não podemos furar para ir buscar petróleo, vamos dar cabo do nosso mar, vamos dar cabo até do nosso turismo, vamos completamente contribuir para que este planeta aqueça descontroladamente e depois o grande autor levantou-se a bater palmas. Sim. E aquilo para mim foi assim, foi uma surpresa, mas foi estás a ver, no fundo foi uma intuição, foi a noção de que tu estás ali num fórum com pessoas que podem de facto fazer as coisas mudar e tu não pensas intuitivamente, tu fazes as coisas. Nós vimos de uma arte intuitiva, não há nada mais intuitivo que a dança digamos, a linguagem do corpo. E eu rejo-me um bocado por princípios que muitas vezes são um bocado fora da caixa e às vezes até estou a dizer despropositados, também já dei as minhas broncas e de vez em quando dou, sou um tipo do Sul, falo depressa, falo muitas vezes primeiro e penso depois, ou então tenho só um pensamento intuitivo, mas não um pensamento cartesiano, totalmente racional. E às vezes as coisas depois mostram que estão certas, mas é um... Por isso é que somos artistas, não é? Mas eu acreditar nisso. O comum. Sei lá se somos artistas. Eu acho que há muito... Somos comum no corpo, não é? Somos comuns no corpo. Arte é uma arte. Mas a arte é arte. E a arte é divina e isso não há realmente... Eu não digo que a arte seja divina, a arte é talvez, tal como a natureza, o que nos aproxima mais do divino. Ou seja, a arte não é sagrada, mas é transcendental, que é diferente de ser sagrado e divino. A arte aproxima-nos de coisas que não conhecemos bem, leva-nos a pontos insondáveis e essas coisas que nos transcendem são super importantes na vida. O que é que são os artistas se não mensageiros dos deuses? Já eram, né? A antiguidade, não é? Mas isso, pronto, era uma longa conversa. Uma longa conversa. De todos os prémios que te foram atribuídos, qual foi aquele que te marcou mais e te ajudou a evoluir mais como ser humano e como artista? Olha, eu devo dizer que, sem dúvida, Bagnolet, teres ganho o prémio de Bagnolet, porque o prémio de Bagnolet toca-me por 2 razões. Eu tinha acabado de chegar à Alemanha, ninguém me conhecia, e eu no ano anterior, em Portugal, tinha concorrido a Bagnolet. Isto também é uma boa história para as pessoas que estão a ouvir, porque eu tinha concorrido, eram 400 ou 500 candidatos, eu entreguei o meu vídeo e eu fui rejeitado logo na primeira ronda. E na altura estava a viver na Alemanha e foi muito interessante porque um conjunto de teatros alemães juntou-se, 14 teatros, eu estava na Alemanha há um ano, e perguntaram se eu queria representar a Alemanha. E eu fiquei muito espantado, porque eu disse, mas olha, o ano passado, e nem olharam para mim. E naquele ano eles apresentaram o meu trabalho como representante alemão, e eu fiquei em primeiro lugar entre 400 ou 500 pessoas. Fantástico. E isso mudou a minha vida, porque, no fundo, o prémio de Bagnolet, Les Rencontres Chorégraphes Seine-Saint-Denis agora, mas o prémio de Bagnolet é uma espécie do Oscar da dança, não é? Da dança contemporânea. Claro. E de repente a minha carreira explodiu. Portanto, de repente eu estava a fazer turnês no mundo inteiro, literalmente. Fantástico. Eu, de um dia para o outro, estava a ter uma visibilidade que nunca na vida pensei ter. E eu sou franco, César, a gente faz as coisas porque tem que as fazer, mesmo. E não propriamente com objetivos, agora vou dali para ali. Isto é uma coisa um bocado talvez para os militares ou para as pessoas universitárias, de carreiras. Nós somos demasiado emocionais. Nós fazemos as coisas. Mas só que de repente tu estás em Nova Iorque, estás em Tóquio, estás em todo lado. E depois passas ali um tempo a gerir aquilo. E o desafio maior foi manter a cabeça arrumada. O meu desafio maior foi ter percebido que há coisas muito mais importantes que o sucesso é de facto uma bênção, uma coisa que te aparece na vida e que te torna a vida mais fácil, mas não faz sentido absolutamente nenhum se tu perderes o teu centro. Claro. E naquela altura, para mim, foi uma altura em que a coisa mais importante não foi o meu sucesso, foram os meus filhos. Foi eu ter uma relação muito boa, foi eu nascer, cada 2 anos nascia uma criança, e se me perguntasses, muito mais importante até que o meu sucesso naquela altura era o amor. Entendo.
era o amor da minha relação, dos meus filhos, o que eu estava a construir no plano pessoal. E isso sim foi um desafio. Esse foi um desafio fantástico e quando tu percebes isso, percebes muita coisa. Portanto, e o facto de ser pai também é uma grande lição na vida. Uma aprendizagem brutal. É uma aprendizagem brutal, mas maravilhosa ao mesmo tempo, não é? Completamente desafiante. É maravilhoso. Se pudesses mudar o panorama da dança em Portugal, quais eram as medidas que tu aplicavas? Uau, essa pergunta assim... Olha, eu não sei, olha, eu vou dizer, eu estou envolvido com um programa muito bom na Escola Luís António Vernet, que faz uma coisa que é incrível hoje em dia. Escola Luís António Vernet? Metida, que é uma escola EB23, que agora já tem secundário na dança, e que é a primeira escola da região de Lisboa a fazer ensino integrado da dança, ou seja, dança clássica, dança contemporânea, ateliê criativo, ensino integrado da dança, juntamente com as disciplinas curriculares de uma escola básica de nível 2, 3, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, ensino obrigatório, este ano abriu a primeira vez o 10º ano, o 11º, o 12º e, portanto, para lá do Conservatório existe hoje uma escola em Lisboa que faz ensino num bairro difícil, num bairro que não é fácil porque é um bairro que foi sempre posto de lado, que é a zona de Chelas, Sabrega, Beato. É uma escola fantástica, com um corpo docente fantástico, com miúdos fantásticos, onde se dança, onde há também onde a Gulbenkian, por exemplo, também apoiou um projeto de música, onde há neste momento também o mesmo projeto de ensino integrado na música, tem uma pequena orquestra sinfónica já, e portanto as pessoas tocam um instrumento ou dançam, há centenas de alunos envolvidos nos estudos artísticos, de artes performativas, dança e música, e, portanto, eu hoje apeteceria muito apoiar esse tipo de projetos. Acho que isso seria muito importante. Outro projeto que me parece muito importante, o que eu gostaria muito de fazer também, seria também, e acho que o Estado devia pensar numa transição da Escola Superior de Dança e, digamos, dos estudos oficiais e artísticos superiores para, digamos, a praxis. E eu acho que era muito importante que, a nível da DG Artes ou a nível do próprio Estado, outros, mesmo a nível do Ministério da Educação, juntamente com digamos, enfim, as estruturas independentes como a minha, que houvesse um programa que ajudasse os jovens que têm talento coreográfico, por exemplo, no seu processo calmo, paulatino, como jovens coreógrafos. Fantástico, isso é desde já um projeto, é uma iniciativa fantástica e que certamente dará frutos, assim como os outros projetos deram, e certamente vais ter sucesso. E vais ajudar muita gente, muitos jovens bailarinos e muitos alunos, certamente, e no fundo, certamente vai contaminar, usando as tuas palavras de há bocado, vai contaminar positivamente, certamente, outras escolas e vai ter uma repercussão positiva em Portugal. Portanto, essa seria, aliás, é já uma das medidas que tu estás a aplicar, não é? Mesmo não tendo o poder para gerir Portugal, não é como um Presidente da República dentro das suas limitações, mas dentro das tuas capacidades. Já estás a fazer. Não, isto é meramente uma escola onde nós, passo o tempo, nos envolvemos com um corpo docente absolutamente militante, entusiasmado, e nós viemos dar aqui uma espécie de expertise, um bocado um aconselhamento na escolha dos professores, na organização do espetáculo do fim do ano. Temos residências com os miúdos a Montemor, portanto somos uma pequena peça, a peça fundamental são os professores. Neste momento, no Porto há o ballet teatro, há outras possibilidades que em Lisboa não havia. E, portanto, isto pode ser muito transformador e, portanto, às vezes é importante também não pensar só no que podemos fazer, mas no que já está a acontecer e que só temos é que apoiar. E, portanto, também chama a atenção aqui, se alguém me ouvir, nesta entrevista, que venha, e sobretudo a nível do Estado, que haja uma atenção da Câmara de Lisboa, do Ministério da Educação para este projeto. Espero bem que sim, espero que o Estado e a Câmara de Lisboa ouçam as palavras do Rui Horta e possam dar algum apoio, um apoio palpável a este projeto. Uma mensagem para os jovens bailarinos que tu possas deixar aqui. Uma mensagem para vocês, jovens bailarinos. É para já pensarem que mesmo se começarem tarde e se gostarem, não desistam. É pensar que a dança não é só corpo, é também uma mente aberta e um horizonte intelectual e, portanto, nunca podem deixar de ler, nunca podem deixar de se instruir, mesmo se passam 6 horas ou 7 ou 8 horas no estúdio. Não existe um corpo sem uma mente igualmente equilibrada a suportá-lo. Quando tiverem situações no fundo, que são hostis, como por exemplo desafios como não entrar numa audição, etc. Pensar que é parte do processo, porque tem que haver muitos nãos para começar a ver sims e, portanto, que se gostam mesmo do que fazem, acreditem que o talento só funciona se houver muito trabalho e, portanto, vocês tentarem o máximo possível fazer uma coisa bem feita, com muito esforço e, portanto, no fundo isto se calhar são lugares como eu estou a dizer, mas a dança vive de uma grande paixão, não vive de outra forma porque é levar o teu
teu potencial físico aos limites. Portanto, boa sorte. Obrigado, Rui, pelas tuas palavras, pela tua história de vida maravilhosa. Espero que tenhas muito sucesso nos próximos projetos, nos projetos futuros, e desejo-te uma vida radiante a defender a ecologia que todos nós precisamos, não é verdade? Vocês defendam também o nosso planeta, sejam artistas ou não artistas, defendam o planeta, defendam esta qualidade de vida que nós temos, senão dela desaparece, e todos nós também, humanos, desaparecemos. Obrigado, Rui, uma vez mais. Obrigado a todos e uma boa semana.